Olá, graça e a paz, povo abençoado. Chegamos para mais um dia da nossa leitura, correspondente hoje ao sexto dia. Vamos aqui no livro de Gênesis, de capítulo 37 ao capítulo 43. Eu quero convidar você a compartilhar essa leitura aí com o máximo de pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. Amém? Vou fazer aqui uma oração para nós iniciarmos a nossa leitura. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia de leitura. Ó Deus, mais uma oportunidade de anunciar o reino do Senhor através de uma leitura online, através, ó Deus, de um canal no YouTube, que vidas possam ser alcançadas para a glória do nome do Senhor. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então vamos para a leitura. Gênesis 37 até o 43. Vamos lá. A história de José, filho de Jacó. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras e com seus irmãos cooperava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e o odiaram, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras: que sonho foi esse que tivesses? Iríamos todos então, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos com o rosto em terra diante de tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. E aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levado as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai, então, ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos, e propôs aos irmãos que não lhe tiremos a vida. Afirmou Ruben: não derrameis sangue humano, lançai-o neste poço.
aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo ao seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica e a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois de sentarem-se para comer, entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão, esconder-nos seu sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele, e é nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores midianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de pratas, e esses o levaram para o Egito. Entrementes, quando Ruben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes, e saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá, o rapaz não está mais lá, e eu onde irei? Então eles degolaram um bode e soparam de sangue a túnica de José. Em seguida o mandaram entregar ao pai com este recado: eis que o encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é um luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Glória a Deus. A gente vê aqui então a história, né, de José e os seus irmãos o vendendo por inveja, por aquilo que ele tinha, né, por aquilo que o pai tinha dado a ele. E a gente vê como que, né, eles planejaram tudo aquilo ali, né, e Deus já intervindo desde o começo, quando Deus ele já usou um de seus irmãos para que não o matassem, mas ali botasse ele na cisterna. A intenção ali do seu irmão era depois pegá-lo, devolvê-lo ao seu pai, mas os seus outros irmãos acabaram vendendo. Mas nós vemos aí a mão de Deus já cuidando ali de José. Capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Glória a Deus. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou de seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odalã, que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua, casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz a um filho e o chamou de Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente. Teve um outro menino que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas de o filho mais velho de Judá, que o filho mais velho de Judá praticava, e por esse motivo o fez morrer. Então Judá orientou Onã: vai, a mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado,
casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva de seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então Judá pediu a sua nora Tamar: volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tímina com seu amigo Ira, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia do seu rebanho. Este fato foi comunicado a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tímina. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ela ainda não tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, o Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou: sim, se me deres um penhor de garantia até que o mandes. Ele questionou: ora, que garantia queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo com o teu cordão e o cajado que seguras. Então Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Tamar retornou para sua casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito prometido e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher. Mas Ira não a encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nessa cidade. Ira voltou, pois, junto a Judá e lhe reportou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não achaste. Passados uns 3 meses, foram levar notícias a Judá: eis que a tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tira-a para fora de casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isso. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Quando chegou o tempo do parto, descobriram
Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz gêmeos. Durante os trabalhos do parto, um dos gêmeos colocou uma das mãos para fora. A parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso dele e afirmou: foi este que saiu primeiro. Contudo, aconteceu que ele recolheu a mão e foi seu irmão quem de fato saiu primeiro. Então a parteira exclamou: tu abriste teu próprio caminho, e portanto o chamaram de Pérez. Em seguida saiu seu irmão, o que tinha o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Glória a Deus. A gente vê aqui a história de Tamar, né? E vê ali como que Judá ele não foi fiel ali com a sua palavra. Ele não cumpriu com aquilo que ele tinha falado com Judá, com Tamar, né? E ele então, por não cumprir com a sua palavra ali, por não honrar a sua palavra, ele acabou ali sendo pego, né, por ela ali numa armadilha, né, preparou ali uma situação toda, e a gente vê a Bíblia dizendo, né, que nós devemos aí ser sim, sim e não, não em tudo que a gente for fazer, né? Então, se você colocar um propósito, uma promessa, que você cumpra. 39, vamos lá, o capítulo 39. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os israelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, o Senhor estava com José em tudo o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. E o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que ele realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Glória a Deus. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, portanto nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? A gente vê José preocupado aqui em não pecar contra Deus, né? José tendo aqui a sua fidelidade em Deus aqui sendo colocada à prova, mas ele escolhe não pecar contra Deus, e a gente vê a mão de Deus ali na vida de José. Glória a Deus. Continuando. Versículo 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Então José não brincava com o pecado. Ora, certo dia José veio à
José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: Vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que, na fuga agonizante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: Vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ela largou o seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, Eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua ira se inflamou tremendamente. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e o poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. Isso resume esse capítulo aqui. Deus era com José em tudo que ele fazia, e Deus fazia ele prosperar, e fez na casa de Potifar, fez na prisão, e depois a gente vai ver aqui que fez também no palácio, né, no governo do Egito. Amém? Então vamos continuando aqui nossa leitura. Glória a Deus. Vamos até o capítulo 43, né? Que eu falei. Amém. Vamos lá então. 40, versículo 40. Capítulo 40, perdão. Confirmar aqui que eu falei até o 43. Cronograma aqui. Isso, até o 43. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servissem, e ficaram certo tempo detidos. Ora, na mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados, e indagou aos eunucos do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Então por que tendes o vosso rosto abatido? Eles lhes responderam: Tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou. É Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me o sonho. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, e eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-as na taça do faraó e coloquei
coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu da seguinte maneira: eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento do faraó. Ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição original, de modo que ele retornou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe do copeiro não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Nós vamos ver aqui José fazendo aqui mais uma vez o nome de Deus ser glorificado, quando ele diz ali que o sonho quem interpreta é Deus. E aí ele vai então pedir ao copeiro que lembre-se dele, mas quem tinha os planos para José era Deus, e se o copeiro lembrasse de José e intercedesse por José, ele poderia sair dali da prisão como ajudante do copeiro, e Deus tinha como plano para José que ele fosse governador. Então vamos lá, capítulo 41. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a passar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. E aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar a faraó uma interpretação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu-se a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular.
Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurada a minha posição de confiança e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que, quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiam logo depois delas, exaustas de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoravam, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto a sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou a faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol, e o vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar a Faraó aquilo que vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abatera depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: Agora, portanto, que Faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o Faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão, e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, Faraó proclamou diante de sua corte os oficiais: Encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então Faraó declarou a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém que tão perspicaz e sábio como
tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens, só no trono te prevalecerei. O faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem de linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam brandando: Abraque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. Ele reuniu todos os víveres e trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda a medida, parecia areia das praias do mar. Uau! Já passei por tantas vezes esse texto, nunca tinha reparado esse detalhe. Desistiu de contar e pesar porque já era tanto, a fartura era tanta que chegou a aparecer as areias do mar. Quando Deus ele tem um plano, um projeto, ele dá ele dá o plano, o projeto, ele dá a sabedoria, ele dá a inteligência para cuidar e para que tudo aconteça da melhor forma, né? A gente vê o cuidado de Deus aqui, todo o plano que Deus tinha para José e acontecendo. Os filhos de José, versículo 50. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra de meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide José e fazei tudo quanto ele vos disser. Neste momento, a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abater-se-á as mais severas faltas de alimento. E agora a gente vai ver nessa ida aqui de pessoas do mundo todo, os irmãos de José chegando, no capítulo 42. Vamos lá. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: Por que estáis a olhar uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então
10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia, para que não lhe suceda acaso alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era governador do Egito, e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles, e lhes falou duramente e os inquiriu: De onde vindes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e o questionou: Vós sois espiões, é para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes. Prontamente eles replicaram: Não, meu senhor, teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: Não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viesses. Eles juraram: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vós sois espiões. Eis como sereis provados pela vida do faraó. Não partireis daqui sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão, e os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó sois espiões. Contudo, pôs a todos na prisão 3 dias. No terceiro dia José lhes propôs: Eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti, levando o mantimento de vossas famílias, que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: Na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rúben acrescentou: Não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se perde conta do seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimento suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido e foram embora. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou aos seus irmãos: Devolveram meu dinheiro, eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor, em seus corações trêmulos murmuravam: Que é isso que Deus nos fez? Voltando para a casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe sucedera com estas palavras: O homem que é governador
de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos, somos pessoas sinceras, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como sabereis se sois mesmo sinceros. Deixai sob minha custódia um de vossos irmãos. Tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-mo vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão, e podereis circular e fazer negócios livremente nestas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha em sua bagagem sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então seu pai Jacó desabafou: vós me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar também a Benjamim? É sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Ruben ponderou a seu pai: Podes tirar a vida de meus 2 filhos, e se eu não o trouxer de volta, deixai-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia o pai lhe contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu, e ele ficou só. E se lhe suceder desgraça semelhante na viagem que ireis fazer, na mais terrível aflição fareis descer meus cabelos brancos no Sheol, à sepultura. Agora os irmãos de José estão voltando para casa, e eles descobrem ali que estava todo o dinheiro de volta ali, como José tinha mandado os seus servos colocar, e eles não sabiam. E vão ter que voltar ali para o Egito para buscar seu irmão que tinha ficado lá. E aí a gente vai lendo a história da Bíblia e vai dando vontade de ler mais, né? E conhecendo e vendo a história, e vai querendo avançar para ver a história continuar, né? E a gente vai andar mais um pouquinho nessa história. Capítulo 43 é o último de hoje, não é isso? 43. Isso aí. Então vamos lá. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e todos os filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou perdão. Voltar aqui, 43, espera aí. A fome continuou assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhes permitir partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhes replicou Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinheis um outro irmão? E lhes justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir? Trazei, pois, esse vosso irmão. Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamos a caminho para conservarmos a vida, e não morreremos nós
tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Assim assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim, se me suceder o infortúnio de não o poder resistir e não trouxer de volta diante dos meus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou: se é necessário, portanto, fazei assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos de vossa terra, para levardes como presente a este homem poderoso, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca das vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também o vosso irmão e parti. Retornai para junto desse governador. Que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso, e que ele vos permita trazer vosso irmão a Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intinente: conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-os, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram, porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos e jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca, nossas próprias moedas intactas e na quantia exata. Portanto, o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveria de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou: é este o vosso irmão caçula de quem me falastes? E dirigindo-se a ele, proferiu: que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por
seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíram aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram à parte eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Glória a Deus! Como que a gente vê aqui os sonhos de José se cumprindo, vê ali os seus irmãos se ajoelhando diante dele, se curvando diante dele como ele tinha sonhado. E essa história de José nos mostra, né, como que vale a pena ser fiel a Deus. Então fica aí o gostinho de quero mais, que amanhã a gente continua nessa história. Amém? Então Deus abençoe a leitura de hoje, a gente encerra por aqui. E peço mais uma vez, compartilhe aí, não deixe de curtir, de comentar e compartilhar, principalmente compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelo reino de Deus. Que Deus abençoe então e até a próxima leitura.